Hoje estamos conversando sobre um movimento nomeado Cinema Noir. Foi um movimento que abrange um período histórico que vai de 1940 até 1958 aproximadamente. Queremos fazer uma introdução que explicar como nós vemos pautando nossos contatos, sempre fazendo um paralelo dos filmes com a realidade daquele momento histórico. Quer dizer, os filmes sempre, no meu modo de ver, refletiram nas telas um momento histórico vivido na humanidade, né? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ela criou uma sociedade dos países em conflito, um clima de dúvidas e desconfiança. Não havia mais a segurança no amanhã e a esperança no futuro. Eram tempos sombrios, uma época em que não existia mais certeza e a realidade já não era mais tão óbvia quanto parecia ser até poucos anos antes. Durante a Segunda Guerra, toda a sociedade se viu obrigada a se reinventar, amadurecendo na perspectiva contrária ao maniqueísmo de décadas anteriores. Um maniqueísmo que não poderia haver dúvidas entre quem eram os mocinhos e quem eram os bandidos. Com o cinema não foi diferente. Os filmes produzidos nos Estados Unidos por grandes estúdios que requeriam uma mensagem positiva e faziam uso da sofisticação, muito luxo e ricas elaborações nos sets de filmagem, grandes, muitos estúdios, riquíssimos, começaram a passar por grandes transformações estéticas e temáticas. Começaram nos anos 40 a apresentar protagonistas falíveis, hesitantes ou mesmo de caráter duvidoso. Personagens desesperados que conviviam com situações criminosas e que são frutos das fraquezas humanas. Assim, alguns elementos se tornaram clichês, na época, como la femme fatale, corruptos, ambiente urbano, casas noturnas, cenários noturnos, uso de narração, assassinato ou roubos e roteiro intricado, Tudo isso resultou em morais ambíguas e relativas, Na sua essência, parece refletir uma certa desilusão com a América, a desesperança no futuro, a moralidade e o clima permeando toda a cidade. Visualmente, a mudança estilística dos filmes do período também foi bem perceptível. Sem grandes verbas para produzir durante a guerra, quando o dinheiro era investido prioritariamente na indústria bélica, economizar era a palavra de ordem. Foi preciso fazer filmes com menos cenários, reduzindo a quantidade de cenas e até mesmo a luz. A carência de construção de grandes ambientações foi substituída, por marcantes jogos de luzes.
tornando o filme mais denso e escuro. A simples sombra de uma persiana sobre o rosto de um protagonista passou a ser suficiente para criar o necessário clima que envolveriam os personagens. Os contornos retorcidos de uma antiga escadaria puderam servir de gabarito para um efeito visual impactante e econômico, usando apenas focos de luz e sombras, né? Para um efeito visual impactante e econômico, usando apenas focos de luzes e sombras estendidas, fumaça e neblina na contraluz de incontáveis personagens, fumando em cenas, ajudaram a criação de um misterioso clima de charme e de suspense fatal. Algumas características que podemos assinalar: o estilo de filme associado às histórias policiais protagonizadas por detetives de reputação mais que duvidosa, intocados em escritórios empoeirados, passaram a ser uma das grandes fontes de inspiração para este cinema, o filme noir. Para filmar um número menor de cenas e economizar na produção, a narração em off, em que o protagonista pensa alto sozinho e explica o que está acontecendo sem grandes problemas dramatúrgicos, passou a ser um dos maiores aliados dos roteiristas, que se viram obrigados a criar de forma rápida e barata, né? Enquanto tudo isso acontecia na América do Norte, lá do outro lado do Atlântico, e sempre atenta à crítica cinematográfica francesa, assistia a tudo encantada com as novidades. Havia a percepção de um cinema norte-americano mais denso, mais tenso, mais interessante, mais sintonizado com o mundo que sofria o terror da guerra, mais real. Olha aí que nós falamos no início. Um crítico italiano, Nino Frank, ao analisar a nova tendência de produzir filmes densos e escuros, os chamou de filmes negros, que em francês significa filme noir. Essa ideia foi expressa em um artigo, Un nouveau genre policier, l'aventura criminal, uma nova gênero policial, a aventura criminal. O filme noir caracterizou-se assim por apresentar produções de baixo custo, com a participação de atores que não eram consagrados, apresentando personagens moralmente ambíguos, com dramas permeados por pessimismo, desconfiança e paranoia, e eram rodados em ambientes urbanos realistas. O estilo ficou conhecido pelo uso de ângulos de câmera não convencionais e pelo grande peso do escuro na proporção entre escuro e claro. Esse contraste normalmente possui personagens desesperadas que convivem com situações criminosas que são frutos de fraquezas humanas, como afirmamos anteriormente. O cinema americano, além de ter recebido a influência de vários movimentos da época, acolheu diversos cineastas alemães, o que propiciou a criação desta nova forma de fazer cinema. A partir das novelas de ficção policial e do suspense escritos em 1930, que demonstravam e analisavam o comportamento dos personagens, bem como a influência do expressionismo alemão, importante, que valorizou a iluminação como forma de evidenciar características psicológicas dos personagens e criar tensões no espectador. Outras influências vieram da novela vague, que tratavam de temas como a morte, a injustiça e personagens afetados pela vida. E pelo neoliberalismo italiano, que explorava semelhança com a realidade. Alguns clássicos vamos citar do movimento do cinema noir. Alguns filmes importantes. Em 1941 nós tivemos Relíquia Macabra, de John Hust, um ícone do cinema noir.
Pacto de Sangue, 1944, Billy Wilde. A Dama de Xangai, 1947, Orson Welles. 1949, O Terceiro Homem, Carol Reed. 1950, O Segredo das Joias, de John Huston. E, em 1970, nem a chegada da TV, nem os novos ares dos anos 50 interromperam o destaque desse tipo de filmes realizados com rapidez e baixo orçamento, né? E lançados durante a guerra. Em 1951, Pacto Sinistro, de Alfred Hitchcock, né? Em 53, Anjo do Mal, com Samuel Fuller, né? Em 56, O Grande Golpe, Stanley Kubrick. E em 58, A Marca da Maldade, de Orson Welles. Um filme que encerrou um período e sintetiza todos os códigos do cinema noir. Em 74, Chinatown, de Roman Polanski. E aí nós encerramos essa história. No próximo passo, vamos discutir um pouco qual é o papel do cinema na nossa vida.